Bom, vamos lá. Antes da gente entrar de fato no cronograma, vamos pensar que agora a gente está indo para uma fase da obra e é chão de obra, não tem jeito, né? A gente tem que controlar todo o ambiente. Todo o ambiente agora está sob a nossa responsabilidade. Independente de você ser o gestor, você ser o analista ou o engenheiro que está executando essa obra, a responsabilidade é de vocês, são compartilhados, tá? Então a gente precisa controlar. E o que é controlar, né? Parece uma coisa muito simples, vou compartilhar com vocês aqui. Parece uma coisa muito simples quando a gente fala, né? Controle de obra. Ah, eu sei o que é controle de obra, já faço isso a minha vida toda. Será que você faz da maneira correta? Será que você está sendo eficiente na abordagem? Vamos lá. A gente tem que imaginar que o controle de obra, de fato, é como conduzir uma orquestra, né? Você precisa saber o momento certo que você vai elevar uma nota, diminuir o ritmo. Na gestão de obra, a mesma coisa. Que hora que essa equipe entra? Que hora que essa sai? Posso fazer duas atividades simultâneas, né? Eu tenho mão de obra para isso. Balé dos maquinários, muitas vezes eu tenho duas máquinas e ela tem de três. Então, o processo de controlar, ele é necessário que você monitore tudo que esteja acontecendo ao seu redor, dentro do seu perímetro, principalmente, né? Tem fatores externos que precisa sim a gente estar atento, mas principalmente dentro do canteiro de obra. Quando a gente faz um bom controle, a gente evita desvios, né, no projeto. Então, uma vez que a gente faz certo, faz correções. Muitas vezes a gente vê, né? O pessoal fala assim, ah, faz um as-build, que tá tudo certo. Depende, né? Foi custo com material talvez desperdiçado, mão de obra. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você tem um bom controle, você consegue aumentar a eficiência e a produtividade. Então, imagina, se você está em cima, está monitorando, está acompanhando aquele trabalho, o cara está fazendo 10 metros por hora, dependendo da atividade. Se ele cair para 8, você já tem dados para poder questionar por que que diminuiu, o que está acontecendo. Então você já tem informações para conseguir manter esse ritmo de 10, né? E automaticamente vai prevenir custos aí adicionais, tanto de retrabalho quanto com horas extras. Se você não nota, não percebe que diminuiu o ritmo da sua produção, você está contando que é 10 metros por dia. Chega na sexta-feira, está fazendo 8 por dia, você já tem um déficit de um dia. Você vai ter que repor isso aí. Eu vou repor como? No sábado? Vou pagar hora extra durante a semana, na próxima semana, para recuperar? Então, quando a gente tem um controle, a gente começa a carregar a obra aqui debaixo dos braços, cuida dela realmente como uma criança, como um bebê, e a gente começa a visualizar melhor. Tenha sempre na cabeça que quando a gente fala de controle, a gente está principalmente controlando quatro áreas principais, que são o prazo, o custo, a qualidade e a segurança. E nota que quando a gente fala de prazo, a gente tem que pensar na gestão do projeto como um todo. A gente precisa garantir que as atividades sejam concluídas dentro do cronograma que foi estabelecido. E para isso envolve, um monitoramento muito aplicado. A gente precisa identificar possíveis falhas do processo, desvio, melhoria, tudo isso para garantir e evitar que a gente vai ter, né, garantir que seja cumprido e evitar que exista atraso ou prorrogações de prazos, né? Controlar o prazo, ele é fundamental e ele é um sinalizador para os demais indicadores. Porque se está muito antecipado, algo errado tem também. Foi majorado esse tempo, pulou alguma etapa, né? A gente tem uma observação para ser feita. Se está muito atrasado, opa, falhamos em algum processo. Então, o prazo ele é um indicador ali de alguma anomalia, de alguma falha. E quando existe uma falha nesse processo, é, se a gente não monitorar muito bem ele, a gente entra no custo.
E controlar o custo também é um processo essencial, porque, entenda só, o custo e prazo, olha qual é a importância dele. Pode acontecer de eu elevar o meu custo e estar com o meu prazo em dia. Como isso? Se eu estou com o meu prazo atrasado e eu preciso recuperar, eu aumento a mão de obra ou eu aumento a hora extra. Com isso faz o quê? Custo lá em cima. Estou com erro, excesso de material, tá? Estou usando mais do que eu imaginei. Opa, o meu planejamento errou alguma coisa. Então pode ser que eu estou gastando mais, mas por que que não está dando diferença no prazo? Algo errado tem, alguém está fazendo uma hora extra a mais, está pulando etapa de serviço. Então os dois basicamente eles se conversam. Mas o custo em si, ele pode quebrar se você não monitorar o que você está consumindo, isso é mão de obra, material, locação, pode ser que você chega na metade de uma obra e você já não tem recursos para terminar. E quando você é um prestador de serviço, e você está executando um serviço em mais de uma obra, você nota que aquela obra vai começar a te dar prejuízo, automaticamente, por questões de sobrevivência, você começa a direcionar a atenção para uma outra obra. E aí você começa a atrasar a primeira. E aí o negócio vai aumentando. Aí na outra obra vai acontecer a mesma coisa, que você começa a tirar recursos de lá, material, pessoas para atender a primeira. E quando você vê, você está com duas obras com o mesmo problema. Então tome muito cuidado com questão de custo, tá? Qualidade, ela envolve também as duas outras áreas. Se você não fizer bem feito da primeira vez, vai ter um retrabalho. Se você não seguir as instruções de trabalho, vai ter problema. Então você precisa controlar isso daí. Como que eu faço isso? Com os checklists, né? O checklist ele serve para tudo. Desde você controlar o cronograma através lá do seu gráfico Gantt, você está acompanhando. Olha, tinha que entrar hoje. Não entrou por quê? Né? Vai atrasar um dia, 2 dias, vai alterar a questão do custo. Ou e essa qualidade aqui, cara, o produto não está sendo feito, a parede não foi levantada no nível que a gente precisava, ou está faltando alguma coisa aqui, a ferragem não está amarrada da maneira que precisava, o corte da madeira não está encaixando aqui, na hora que soltar o concreto vai vazar. Tudo isso você tem que se preocupar. E como que a gente analisa isso? É no dia a dia na obra. Controlar a obra é você estar presente fisicamente, tá? Dá para fazer a gestão à distância? Dá, mas em um momento você precisa estar indo lá para validar. Então utilize checklist, defina padrões para você acompanhar. Não tira da sua cabeça o que você acha que é qualidade, que talvez a qualidade para você não é para quem está executando. O último pilar, a segurança, ela é fundamental também. A gente fala assim, mas minha função aqui é produzir. Sim, mas se você não cuidar dos seus colaboradores, garantir que eles estejam usando os EPIs, que eles estejam respeitando as normas, você vai ter problema. Controlar segurança também é controlar a obra, é fazer a gestão eficiente. Uma vez que você não tem problema de acidente de trabalho, afastamento, a sua obra está andando em linha. Pensa, você tem um operador, o cara se machuca, você tem que contratar um outro operador. Operador de reta escavadeira está difícil encontrar no mercado. Sua obra vai ficar parada, sua máquina vai ficar parada. Você não pode correr esse risco. Então, faça o controle adequado. Use folha de inspeções, usa checklist, usa ferramentas de controle, de entrega de material, faça as reuniões, né, os DDS logo pela manhã para poder falar sobre a importância da segurança, treine seus colaboradores, isso também é controlar. Olha lá no seu mapa de treinamento, quando foi que esse colaborador treinou? Quais são os equipamentos que ele vai mexer? Ele tem que fazer alguma NR específica? Ele tem que fazer um treinamento específico? Se atente a esses detalhes, tá? Isso daí também é controlar a obra. Como que você pode fazer isso? Através de planilhas de controle, a gente já usou algumas aqui, né? E quem é aluno tem acesso a outras planilhas também que vai estar utilizando. A gente pode verificar para disponibilizar também a planilha de IPIs, aí, de controle de IPI, ajuda muito, principalmente em auditoria, você sabe quem foi que recebeu, quem não recebeu o equipamento. Por obrigação, sempre que solicitado, você tem que entregar um equipamento para o seu colaborador. Mas, de contrapartida, ele também tem que ter a responsabilidade de estar usando e cuidar do seu EPI. Então, utilize uma planilha de controle, é fundamental. Se tiver um sistema, né, um ERP aí, que facilite isso, melhor ainda. Mas, normalmente, no canteiro de obra, a gente está muito ainda amarrado ao Excel e a folhas, né? Então, a gente tem lá uma folha impressa e a gente vai preenchendo.
indicadores de desempenho, importantíssimo você ter. E esses indicadores, você pode criar eles. Então você vai pegar um modelo e é lógico que tudo isso tem algumas regras para ser feito, mas eu posso definir como que eu vou avaliar o desempenho do colaborador. Então, dentro do meu indicador de desempenho, eu vou colocar lá as regras do jogo. Olha, para ele produzir 10 metros de alvenaria, ele tem que ter a condição de ter o ajudante, material, ele vai trabalhar até uma certa altura em chão, depois disso daí diminui um pouco, porque ele vai ter que subir em um andaime, e aí em cima disso você consegue mensurar a performance dele, né? Não vai ser aleatório, né? Vou chegar lá e vou falar, pô, você tem que produzir 10 com base no quê? Você tem que ter algum indicador de desempenho que valide isso. E aí sim, você tem definido que ele tem que produzir 10. Opa, a partir de agora eu vou começar a monitorar. Posso monitorar diário, posso monitorar semanal, mensal. O importante é vocês ter esse controle. Isso lá na frente vai ajudar bastante. Bom, controle de obra é um dos pilares aí da boa gestão dos projetos de construção, tá? Do gerenciamento de obra. Ao adotar práticas e ferramentas adequadas, certamente aí você vai garantir que seu projeto avance sem grandes desvios. Se houver, rapidamente você vai conseguir corrigir, vai manter a qualidade, o prazo e o orçamento dentro daquilo que foi desenhado lá no primeiro planejamento, no planejamento estratégico. Agora sim a gente vai para a aula de cronograma, vamos ver como que se faz um cronograma, qual que é a estrutura do cronograma. Vocês vão ver a planilha também, que é a primeira planilha que a gente utiliza aqui, depois a gente tem outras planilhas mais avançadas, mas com essa aqui você já consegue fazer uma gestão da sua obra de forma eficiente. Então, te vejo na próxima aula para a gente poder falar um pouquinho mais aí sobre cronograma.